A paz do Senhor. Eu quero neste momento te abençoar e te dizer que nós te amamos em Cristo Jesus. Eu quero nesta hora declarar sobre a sua vida uma bênção tal. Que o Deus Todo-Poderoso possa estar contigo neste momento. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó te dê forças, inteligência, sabedoria para você caminhar com inteligência, caminhar com força, caminhar com ânimo e fazer a obra de Deus com alegria. Bem-aventurados aqueles que fazem a obra de Deus com alegria, com satisfação, com o coração aberto, cheio do Espírito Santo e acreditando que o Senhor está ao nosso lado para nos fortalecer e nos dar vitória. Eu quero neste momento abordar algumas coisas interessantes da vida de Davi, da vida do gigante Golias, da vida cristã. Nós, como servo de Deus, precisamos aprender essas coisas. Se você já sabe, recicla. Se não quer reciclar, desligue. Não assista. Ou passe para alguém assistir. Talvez alguma pessoa esteja precisando desta palavra. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela fala sobre Davi, ela fala sobre Golias. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada que o chamado de Davi, a unção de Davi, foi algo especial, programada pelo próprio Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos sacerdotes, reis, sendo ungido com o óleo. Mas encontramos também os profetas. Eles eram ungidos pelo próprio Deus. O próprio Deus os ungia, os chamava, os preparava, os capacitava. O ministério profético nos dias do Velho Testamento era algo maravilhoso, glorioso, poderoso, forte, magnífico. O próprio Deus falando através da boca de muitos homens. Os profetas eram ungidos por quem? Por Deus. Era uma unção dada diretamente por Deus. E para se ungir alguém, primeiro temos que lapidar. A pessoa tem que ficar do jeito
que Deus quer. Nós não podemos ungir uma pessoa que é cheia de dolo. Nós não podemos ungir uma pessoa para a obra do Senhor. Uma pessoa que tem comportamentos. Hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Hoje ele está feliz, amanhã ele está triste. Hoje ele é forte como Sansão, amanhã é fraco, quase negando a fé. Uma pessoa que oscila na fé, uma pessoa que não vive por fé, uma pessoa que não acredita, e às vezes acredita. Quando acredita, acredita pela metade. Quando acredita, acredita um pouquinho. Uma pessoa dessa, ela não pode ser ungida para a obra. Quando eu falo da unção para a obra, eu não estou me referindo a ungir a pastores. Eu estou me referindo ao cargo de auxiliar, ao cargo de diácono, ao cargo de presbítero, ao cargo de evangelista, de pastor e outros cargos demais que existem por aí. Cargos eclesiásticos que são colocados sobre a vida de homens e de mulheres que não são lapidados. Homens e mulheres incapazes de fazer a obra, porque quando surgem situações adversas, nega até o nome de Jesus. Olha para trás, deseja as cebolas e os alhos do Egito, apostatam da fé, criam problemas cruciais dentro das igrejas, homens e mulheres que não são lapidados porque não conheceram desertos, não conheceram vales, não passaram pela lapidação de Deus. São meninos em comportamentos, em atitudes, não meninos como Davi. É totalmente diferente. São meninos em suas atitudes, em seus comportamentos, porque não se deixaram lapidar. Aprenda uma coisa comigo. Lapidação de Deus, ela acontece na vida do homem e da mulher, se você deixar. Se você permitir, se você acreditar, se você tem sensibilidade do Espírito Santo de Deus e fala: Deus, trabalha na minha vida, lapida a minha vida, me quebra e faz um vaso de novo. Mas se você é daquele tipo de crente, seja homem ou mulher, que oferece resistência na hora que Deus está trabalhando, você vai se tornar eternamente um crente sem condições nenhuma de receber qualquer unção de Deus, porque você não se deixou lapidar. Quando Deus lapida o homem ou lapida alguém para a sua obra, Ele está deixando aquele crente, aquela crente, do jeito que Ele quer. Para uma obra específica, para uma obra determinada, que outra pessoa não pode fazer. Só você, deixando Deus modelar a tua vida, lapidar a tua vida, tirar essas arestas, aparar, te quebrar, te fazer de novo, tirar os arranhões,
as rachaduras, as pedras e as imperfeições que este vaso como você tem. Deus precisa te lapidar e te fazer de novo para uma grande obra na terra. Conhecemos muitos homens e muitas mulheres fazendo a obra de Deus por aí, afora, e não são lapidados, não são experimentados, não são homens e mulheres que passaram por desertos, por vales, por situações adversas, homens imaturos, homens medrosos, covardes, frouxos, homens e mulheres que não se deixaram lapidar, que não se deixaram Deus trabalhar. Deus trabalhou na vida de cada homem e mulher que Ele chamou. Deus os deixou do jeito dele. E Deus deseja lapidar você, quebrar você, moer você. Porque não é a tua vontade, meu irmão, que prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus. Não é o teu desejo que prevalece. O que prevalece é o desejo de Deus. Não é os teus planos que prevalece, são os planos de Deus. Deixa Deus te lapidar. A obra não aconteceu ainda na tua vida, porque você resiste quando Deus vai te quebrar. A promessa de Deus não se cumpriu na tua vida ainda, meu irmão, minha irmã. Porque na hora que Deus está trabalhando, você corre. Na hora que Deus está começando a quebrar, você corre. Fica pulando de igreja a igreja, igual macaco pula de galho em galho. Guarda esta palavra com você. Pedra que muito anda, não cria lodo. Uma árvore, quando ela é arrancada e plantada várias vezes, ela não cria raiz. E a tendência dela é morrer ou atrofiar. Deixa o teu ministério se desenvolver. Deixa o teu ministério crescer. Deixa o teu ministério expandir. Deixa Deus te lapidar. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus arrancar essas características que você trouxe lá do mundão. Deixa Deus modelar você da maneira que Ele quer. Desce à casa do oleiro para ouvir Deus falar. E quando você chegar lá, você vai encontrar o próprio Deus, construtor, projetista, arquiteto, formador do homem. Fez o homem do barro, ao pó ele vai tornar. E esse mesmo Deus que fez você e eu, esse mesmo Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos formou, Ele te conhece por dentro e por fora.
ele quer te lapidar. Ele quer te quebrar. Ele quer te moer. Deixa Deus te peneirar na peneira. Deixa Deus te peneirar, meu irmão. Deixa Deus te peneirar, minha irmã. Na peneira, Deus vai te peneirando, moldando o teu caráter, arrancando todas as características carnais, mundanas e malignas. Peneirando. Deus te coloca na peneira grossa. Depois ele passa na peneira fina. Depois ele passa na peneira média, na fina, grossa, média, fina, até não ficar nenhuma pedrinha, ficar apenas aquele barro pegajoso, limpo, puro, sem nenhuma impureza, sem nenhuma sequela nem característica do mundo. Por que é que muita gente ainda vive dentro das igrejas e ainda rouba? Sim. Pessoas que vivem dentro das igrejas roubando. Não se libertou. Você coloca dinheiro na mão dele para ele trabalhar na obra de Deus e o dinheiro some. Não é porque ele é mágico. É porque ele rouba. Essa característica que ele trouxe do mundo só sai da vida dele ou da vida dela se você deixar Deus te lapidar. Mas na hora que Deus está te lapidando, te acertando, aí você corre para outro lugar. Aí passa um tempo. Aí Deus ali arma todo o cenário para te lapidar e você corre para outra igreja e assim fica. Uma hora Deus te pega. Uma hora Deus te acerta. Uma hora Deus vai arrancar de ti essa característica que trouxeste do mundo para dentro da igreja. Algumas pessoas aceitam a Jesus como Salvador. E a partir daquele momento, deixa todas as características do mundo. Mas existem algumas pessoas que traz e permanece com ela. Não foram libertos ainda dessas características mundanas. Tem pessoas que é crente, canta, louva igual um passarinho. Mas adultera. Tem homem que não pode ver uma mulher. Tem homem que não pode ver uma mulher na frente dele. Já tem mulher que não pode ver um homem. Ela fica doida. O espírito de pombagira, o espírito de adultério, que veio lá do mundo, ainda está sobre você. Você precisa ser liberto. Deixa Deus te quebrar. Existe a moinha de Deus. Deixa Deus te moer. Deus coloca na moinha e vai te moendo. Igual moe milho para fazer pamonha. Você sai lá do outro lado todo quebradinho. Toda impureza, todo desejo do mundão, Deus vai tirando, te quebrando e te moendo, fazendo um vaso novo, um vaso limpo, sem nenhuma característica do mundão, sem nenhuma característica carnal, sem nenhuma característica diabólica. Deus precisa te lapidar.
Tem muitos irmãos e irmãs que se dizem ser crente, mas ainda permanece com as mesmas práticas de antigamente. Crentes que bebem e andam de 4. Crentes que fuma escondido, não foi liberto. Crente que mente. Eu prefiro acreditar que um boi voa do que um crente mente. Mas tem crente que mente pra caramba. Mente, mente, mente. E não tem nenhum receio de mentir tanto. Essa característica de mentiroso, ele ou ela trouxe lá do mundão. Precisa de uma libertação. Precisa deixar Deus lapidar. Já tem outros crentes, homens, que se dizem ser de Deus, mulheres que se dizem ser de Deus, que fazem outras coisas piores. Nós precisamos ser lapidados pelo Senhor. Deixa Deus te colocar no deserto, a pão e água. Deus, quando tirou o povo do deserto, escute bem isso. Deus colocou o povo, quando tirou o povo do Egito, 430 anos de escravidão, de sofrimento. Se bem que quando José desceu ao Egito, buscou o pai Jacó com 70 almas. E essas 70 almas proliferaram, cresceram, se tornou uma grande nação no bairro de Gósen. O bairro de Gósen, onde morava o povo separado de Deus, Israel, era um bairro que praga nenhuma chegou lá. Era um lugar onde Deus estava com a mão protegendo, cuidando. Uma coisa gloriosa. Depois começou o sofrimento, através da morte de José. E outros faraós tomaram conta. E o sofrimento começou, a escravidão começou. Mas para que Deus colocou o povo no deserto 40 anos? Para desintoxicar. Para sair as mazelas do Egito. Observe que diante de uma multidão tão grande, diante de tantos homens, tantos e tantos homens, 2,5 milhões de pessoas acampado em pleno deserto, bebiam da rocha que é Cristo. A Bíblia diz em um certo lugar na Bíblia, não estou lembrado agora, que a rocha os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Dava água de beber para as crianças, mulheres, animais e todo o povo. Mas observe que diante de tantos homens, de tantas mulheres, tantos homens e tantas mulheres, diante de tantos varões, só 2 desintoxicaram. Só 2 conseguiram entrar na terra prometida, Josué e Calebe. Porque o restante não conseguiram ser lapidados. Não permitiram ser lapidados. Não aceitaram ser lapidados. A gente é lapidado, quebrado, moído e peneirado quando a gente quer. Quando a gente não quer, a gente cai fora. Conheço muitos crentes que são assim. Nunca muda. Os seus comportamentos nunca mudam. Suas atitudes são reprováveis. Homens e mulheres que fazem vergonhas
no dia a dia de dizer que são servos e servas de Deus. Não querem mudar, não querem sofrer, não querem pagar preço, não aceita o evangelho da cruz, não aceita um Deus que a vingança pertence a ele, não aceita um Deus que lapida as pessoas, que burila, que coloca no deserto, que moe a carne, mata e crucifica para o espírito ser exaltado. Espírito. Pessoas que não acreditam nisso. Pessoas que pregam e defendem uma teologia doente, atrofiada, negativa, anátema, mentirosa. Porque se você prega uma teologia que não tem cruz, esta não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus tem cruz, rapaz. Tem sofrimento, tem deserto, tem vale, tem peneira, tem moinha. Você precisa ser quebrado, desintoxicado. Toda a impureza do mundo, da carne e do diabo, que trouxeste para dentro da igreja, tem que ser retirada para que você fique e seja transformado em um novo homem, em uma nova mulher. Deixa Deus te lapidar, te quebrar, te moer, para as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Vou te falar algo, meu irmão. Algo muito importante, minha irmã. Só vai acontecer. As promessas de Deus na tua vida só vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu na tua vida quando você se deixar lapidar por Deus. Deus quer te lapidar, te quebrar, te moer. Deus quer te peneirar. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Deus quer que você seja quebrado, moído. Esse coração de carne, Deus tem que moer. Essa mente mundana, Deus tem que moer. Deus tem que transformar. Deus tem que transformar você no verdadeiro servo de Deus. Deixa Deus te lapidar. Corre não. Fica. Aceita o lapidar de Deus. Arranca da tua vida, meu irmão. Arranca da tua vida, minha irmã. Essas características que trouxeste do mundo. E ainda estás com ela agarrado, entranhado. Usando dentro da igreja. As pessoas olham. Parece que você é crente. Parece, mas não é. Cada um de nós tem que deixar Deus lapidar, Deus quebrar, Deus moer. Eu já passei por muitos desertos na minha vida, por muitos vales, por muitas moinhas, por muitas peneiradas de Deus. Já passei por muitos e ainda vou passar. Deixa Deus quebrar, deixa Deus moer. O que importa é que eu estou aqui para aceitar. É gemendo e glorificando. Chorando e glorificando. Caminhando e glorificando. E Deus quebrando. Deus moendo. Deus lapidando. Para que toda característica que eu trouxe do mundo, da carne, do diabo, desapareça da minha vida. E eu seja verdadeiramente um servo de Deus. Um abraço no teu coração. É só uma sucinta palavra.
Uma palavra amiga para o teu coração. Uma palavra de Deus. Vamos dar um tema para esta mensagem. Um tema bem interessante. Proibido para menores de 18 anos de fé. Tem muitos crentes por aí que não podem ouvir uma mensagem dessa. Ele se escandaliza, ele ignora, ele não aceita, ele reprova. Não existe isso. Isso não acontece. Você acreditando ou não, aceitando ou não, valorizando ou não, o cristianismo, o evangelho de Jesus é assim. Quanto mais marcas você tiver, quanto mais cicatrizes você tiver, quanto mais deserto e vale você passar, mais você é experimentado, lapidado, modado, moído e quebrado. Mais capacidade, mais unção, mais e mais a presença de Deus estará sobre a tua vida. Cita um homem na Bíblia que assumiu uma grande responsabilidade diante de Deus e não foi quebrado, moído e lapidado. Cita um. Todos passaram por este processo. Deixa Deus te lapidar. Um abraço no teu coração. Nós te amamos em Cristo Jesus. Que o seu Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Que o Espírito Santo te abençoe grandemente. E que você verdadeiramente aceite o lapidar, o moldar, o quebrar, o trabalhar de Deus na sua vida. Um abraço profundo no teu coração. Deus te abençoe, meu amado irmão. Deus te abençoe, minha querida irmã. Até mais.